meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Por aqui, sempre ótimo, sempre ótimo. Visão Geral, você sabe, de segunda a sexta, às 14h, sempre trazendo assuntos de interesse para você, telespectador, sempre com personalidades falando dos diversos segmentos da nossa sociedade. Meus amigos, enquanto nós perdemos momentos únicos por medo de viver, a vida vai passando. Acreditar que tudo é melhor foge ao seu alcance. É um tremendo erro. Sonhe, mas viva hoje. O sonho do amanhã é esse minuto que você está vivendo agora. O amanhã pode não existir. Muitas vezes, o melhor da vida está ao seu alcance e você, nem percebe. Por ficar só sonhando, sonhando, sonhando. Não espere a vida acontecer, viva e faça o seu momento acontecer agora. Lembre-se, só você pode fazer valer a pena. E hoje, com toda certeza, a nossa entrevista vai valer a pena. Eu vou conversar com o professor Duarte, coach e treinador comportamental. Não tem nada a ver, não. O professor Duarte é o outro dia. Eu vou conversar aqui com o João Batista. Não sei por que inverteram o TP aí, mas é o João Batista Duarte. Mas é professor Duarte também. Acho que como você falou João Batista o tempo todo, eu achei que eu ia chamar só de João Batista. Mas você, pelo jeito, prefere o professor Duarte. Fica a seu critério. Então tá bom, professor Duarte, João Batista Duarte. Me perdoe o equívoco aqui. Ô Batista, por que nós temos o hábito de escolher um dos nossos nomes para ter a preferência por ser chamado? Eu tenho a preferência no meu nome, que são 4, mas eu tenho preferência de um. Será que nós deveríamos ser registrados a partir do momento que nós tivéssemos a opção de escolher o nome que quisermos? Seria uma boa ideia, né? Interessante. Na verdade, eu acho que nós nos habituamos com o nome, com um certo nome, à medida que a gente vai entrando na área profissional. Aí você entra numa empresa, aí João tem muito. Quem me chamava de João Batista era minha mãe. Sim, João Batista. E quando chamava de João Batista... Pode esperar. Joãozinho era diferente. Mas João Batista pode esperar que vem bronca. Bucha. E nas empresas o pessoal seleciona um nome que seja mais diversificado. Então ficou Duarte no ambiente comercial. Muito bem, muito bem. Então, professor Duarte daqui para frente, na chamada que eu fiz pro nosso Face, pro nosso Instagram, eu coloquei João Batista. Tá ótimo. Se você quiser, eu faço voltar o tempo. Tá ótimo. Vou lá e retifico tudo. Pode ficar perfeito, é João Batista Duarte, tá então, perfeito. Tá bom. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Formado em administração de empresas pela PUC Campinas, pós-graduado em administração para executivos pela Fundação Getúlio Vargas, engenharia de qualidade pela Unicamp e dinâmica de grupos. Cara, mas que currículo é esse, hein? Especialista em medicina comportamental pela Unifesf, Escola Paulistana de Medicina, professor de faculdades, né? Foi professor da FAS, Faculdade de Jaguariúna, Exanc, Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, Master Trainer em Programação Neurolinguística, coach formado pelos melhores institutos brasileiros e internacionais. Eu vou dizer uma coisa para você, com um currículo desse aqui, só falta você ser o presidente da República. Não, distante disso, longe disso, né? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta de fórum íntimo aqui. Eu tenho defendido sempre que o presidente da República tem que ter uma excelente formação. Sem dúvida. Você acredita nisso? Não? Com certeza. Não é qualquer pessoa que não, pode? Não pode ser qualquer pessoa, porque, enfim, você tem todo um ambiente político e econômico nacional e internacional. Ok? Então você tem vínculos com o pessoal, o mundo inteiro tem uma formação. Aí você pega um presidente sem formação, e aí que tem uma força muito grande, aí termina mudando o caminho. Com certeza. Eu sou adepto de quem... Bom, haja visto um número de... Essa especialidade de medicina comportamental eu concluí há 2 anos. Então hoje eu digo que sou um jovem versão 7.2. 7.2? Parabéns, então, hein? Eu fiz a medicina comportamental, eu tinha 70 anos. Parabéns. Hoje eu estou fazendo porque
aquilo que você falou na entrada é extraordinário, porque eu tenho um programa chamado Transformação 50 a Mais, que é para que as pessoas com mais de 50 anos não parem no mundo, porque eu digo sempre o seguinte: quando você para, o alemão te abraça. Alzheimer vem e te abraça, aí não larga. Você sabe, o professor, que é o seguinte: meu velho e querido pai, que mora lá no céu, ele dizia sempre assim: não me façam aposentar, que eu morro. Eu não posso me aposentar. Mais pai, com 73 anos, já trabalhou muito na vida, pai. Não me façam aposentar. Mas acabamos aposentando. Meu pai, ele morreu com 74 anos. Eu tenho uma experiência semelhante. Que meu sogro era um jurista em Belo Horizonte de altíssimo nível. Com 65 anos, 70 anos, os filhos fizeram com que ele se aposentasse. Ele não faleceu, porque a saúde física dele era melhor que a minha, mas a mental, em 2 anos, começou a deteriorar. Ele morreu com 104 anos, não conhecia um filho, não conhecia ninguém. Por quê? Porque a atividade mental, ela ativa, os neurônios morrem. Sim. Mas quando você tem atividade diversa, ele vai criando os novos circuitos. Só que você para, eles desaparecem, aí vai acabando com tudo. Você sabe que tem tudo a ver com o que você está falando. É como, por exemplo, o sangue, se você tiver em movimento, se tiver alguma coisa quase entupindo ou entupido, de repente, ele procura caminhos alternativos. Novos mais ou menos por aí. É isso. Mas vamos então aqui no seu métier. Você deixou a rede farmácia já ou não? Já há 9 anos. Há 9 anos? 18 anos eu deixei. Eu deixei a rede farmácia em 99. E você... quando eu falei deixei, eu queria saber se você fazia parte ainda de alguma coisa na rede farmácia. Não. Depois que eu larguei da rede farmácia, porque é o seguinte, eu vim da área tecnológica, eu trabalhei 22 anos na IBM. E aí da área tecnológica eu terminei naqueles PDVs que saíram em 90, alguns PDVs, e eu enveredei por um caminho da farmácia, porque foi uma oportunidade de negócio, simplesmente. E eu não entendia nada de farmácia. Nada. Eu tinha até medo de tomar injeção. Aí, como eu entrei na farmácia, terminei indo fazer um curso de técnico em farmácia. Para quê? Para poder administrar. Só que aí, como eu vinha de uma multinacional, uma gigante, a gente tem uma outra visão de mercado. E aí eu comecei a ver que no futuro as pequenas farmácias, como você pode ver hoje, poucas são as farmácias individuais. Porque ao longo dos 10 anos, redes, né? ao longo na época, em 94, eu via que ao longo de 10, 15 anos, todas eles iriam morrer. Aí, então, dei ideia, eu e algumas pessoas discutimos, formamos uma rede. Essa rede eu tive a oportunidade de fundar, dirigir por 7 anos. E aí, em 99, eu me afastei. Agora, é uma tendência, professor. Hoje quase tudo fica linkado, se não em rede, isso fica linkado em franquias, alguma coisa assim. Eu imagino, por exemplo, meu pai trabalhou em farmácia muito tempo, mas hoje, se alguém abrir uma farmácia para trabalhar sozinho, ele quebra, tem uma dificuldade muito grande. Porque o poder de compra, porque o que mais vale é o poder de compra, imagina. Até pelo interesse das distribuidoras dos laboratórios. Sem dúvida. Porque eles, numa empresa de porte, eles têm uma garantia. Lógico. O nível de inadimplência em todas as áreas hoje é muito grande. Sem dúvida. Quando você tem um cliente para o laboratório, um cliente grande, é mais garantido do que um pequeno. Sem dúvida. Agora, professor, isso aí, por um lado a gente pode imaginar que seja bom, mas também isso aí não inibe o empreendedorismo? Não, eu digo que espaço tem para todo mundo. Basta que a pessoa tenha iniciativa e descobrir uma coisa que é muito importante. Descobrir o que você gosta. É muito difícil, é uma coisa muito difícil. Eu descobri aquilo que eu gostava, de verdade, com mais de 50 anos. Então, foi a hora que eu enveredei por a área de coach, porque eu fui para essa área comportamental depois que eu saí da atividade, da farmácia. Aliás, você com um currículo tão bonito, o que é que lhe atraiu no coach? A possibilidade de colaborar com a mudança de alguém. E eu passei dificuldades. Quando eu estive na farmácia, saí da farmácia, eu tive dificuldades. Eu tive uma situação financeira complicada e eu consegui sair. Meu nível de resiliência é bem alto. E como eu era muito tímido, então eu digo que hoje
Antigamente, para falar com mais 2 pessoas, para mim era medroso. Hoje, se eu falar com 500 pessoas, R$50 por pessoa, fica melhor, não fica? Bem melhor, né? Bem melhor. E aqui então, você está falando para milhares e milhares de pessoas. Mas a ideia é que, se eu posso mudar, as pessoas, qualquer um pode mudar. Basta que se faça as coisas que têm que ser feitas. Mas você começou a atuar como coach faz quanto tempo? 2004, 14 anos. 14 anos. Quando coach ainda... a gente sabia o que era como treinador. Quando na Copa do Mundo eu fui fazer nos Estados Unidos, estava lá, coach, treinador tal. Mas o coach não tinha, porque houve um boom, uma explosão de coach. Nos últimos 5 anos. Eu mesmo aqui entrevistei muitos profissionais assim. Hoje, existem muitos profissionais de alto nível, sem dúvida. Mas o problema é que as escolas estão soltando o coach que nem água. Né? Não só coach, né? Acho que todas as profissões. E o que acontece? O canal de entrada não é tão limitado. Então você não tem um vestibular, você não tem um exame para entrar, para fazer o coach. Mas você tem uma promessa de saída das instituições de um ganho muito elevado, que não é verdade também. Sim. Tá? Então, todo mundo aposta. O Brasil está num desemprego muito grande. Então a pessoa pega um capital que tem, investe em algo que ele está acreditando que vai dar resultado. Normalmente ele, quando não tem uma formação assim acadêmica mais apurada, normalmente parte para o ramo da alimentação, que eles acham que é o ramo que alimentação todo mundo precisa, mas daí a ter um sucesso a uma distância realmente muito grande. Agora você faz um trabalho interessante, a gente quer saber sobre um trabalho para os executivos, pessoas da terceira idade, não sei se bem terceira idade, 50 anos ainda não é terceira idade, né? Não, por isso que eu não fui terceira idade, fui 50 a mais. 50 a mais, 50 gostei do mais. nome, 50 a mais. Então eu sou 50 mais 13, o que você fala para essa geração? Identifique o que você gosta, se especialize naquilo, tanto que eu faço até hoje, porque toda a minha formação adicional foi depois de 99, depois que eu saí da farmácia que eu fiz toda a formação de coach, de PNL, toda essa formação foi feita depois. No momento, vamos dizer assim, de crise, né? Que crise todo mundo tem crise financeira, crise econômica, crise política, crise social, crise familiar. Todo mundo tem um monte de crise. Então, você tem que saber o que fazer com essa crise. O que é útil para você? Então, quando você tem um momento, tem que parar e pensar, como é que eu vou sair disso? Eu saí estudando, me especializando. Então, eu digo o seguinte, pessoal que tem mais de 50 anos, identifique o que você gosta mesmo e procure se especializar. Mas, convenhamos, não é muito fácil, né? Com certeza. Se bem que eu costumo dizer também que se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então, exatamente... A dificuldade é que dá trabalho. As pessoas não querem fazer porque tudo dá trabalho. Você se destacar em alguma coisa, dá trabalho. Você ser um profissional em qualquer área, você pode ser... Eu digo o seguinte, você pode sair de uma empresa com uma indenização de R$5.000. Aí, veio na minha cabeça, eu vou montar o carrinho do cachorro-quente. Aí você pergunta pro vizinho o que ele acha. Ele vai dizer, você está louco, vou jogar R$5.000 fora. Tá vendo? Fulano não deu certo, fulano não deu certo. Só que ele esquece que esse indivíduo pode ter um tempero maravilhoso que pode se destacar no mercado. Sim. O frango frito lá do americano, KFC, nasceu assim. Sim. Ele se fez com mais de 65 anos. Toda a fortuna dele, hoje ele tem 5.000 unidades no mundo. E ele começou com 65 anos. São raríssimos os exemplos, imagino, ou estou enganado? Não são raríssimos. São raríssimas as pessoas que têm o que eu chamo desejo ardente. Quando você tem um desejo ardente, você vai em frente. Agora, difícil é você achar o seu desejo ardente. Bom, e no trabalho de 50 a mais, você normalmente direciona as pessoas para um segmento, você vai aproveitar o que as pessoas têm de melhor? Não, a ideia é que ele desenvolva o coach, ele não direciona ninguém. Ele procura desenvolver a competência que ele quer, onde ele identifica. E aí, com um processo de coach que leva de 10 a 14 encontros, ele vai desenvolver as competências que ele deseja, seja na área que ele quiser. Então a gente não direciona, a gente fortalece aquilo que ele deseja. São consultas?
Não são consultas, são encontros. Encontros. Que consulta é médico. Não. Não, porque uma consulta, você vem me consultar, eu vou te dar uma receita. Tá. É uma boleira, é um médico, eu vou te dar uma receita. Tá. Eu não te dou uma receita. Aí eu vou à farmácia via a receita. Então, aí eu não te dou uma receita, eu te dou algumas questões que você vai identificar o que você realmente precisa fazer. Então, você precisa querer alguma coisa e ir naquela direção. Então, eu vou fazer com que você pense quais as ações e quais as competências você precisa desenvolver para chegar naquele lugar. Esse trabalho que você faz para a Provecto, que aliás é uma das nossas empresas parceiras aqui do programa, no que consiste? Consiste exatamente nisso, pegar os corretores, fazer com que eles entendam, tenham uma mudança de mentalidade. Um problema que eu vejo nos corretores é que parece que ficam muito acomodados com o que tem e não querem se desenvolver. Então, existe uma cultura limitante. Acho que deve ser do perfil do pessoal, né? Muita gente acha que ser corretor é assim. Você perdeu o emprego, não tem mais o que fazer, aí você vai ser corretor. E não é bem isso. Ser corretor, você tem que se profissionalizar. Sim. Se profissionalizar, você tem que fazer, claro, o curso que o CRES exige, que é um de formação, né? Precisa tirar o credenciamento do CRES através de um curso chamado TTI, Técnico de Transações Imobiliárias, e aí você vai estar habilitado a ser corretor. Mas isso não quer dizer que você está pronto, porque existe uma coisa que é mais importante em todas as áreas, que é o comportamento, que é onde eu entro. Aí eu vou trabalhar o comportamento pessoal. Aulas, cursos para todo o pessoal, isso. Para os corretores. Os corretores. Tá. E nesse momento é um grupo de novos corretores. Então nós estamos fazendo uma iniciação de corretores. Tá. Antes da gente continuar falando do trabalho que você faz com os corretores, como é que nasceu? Você já tinha amizade com o Bueno há algum tempo? Como é que eu conheço o Bueno, eu tenho trabalhado com o Bueno desde 2004. Logo no começo do meu trabalho de coach, eu fiz algumas palestras para ele. E depois de 2006, depois de 2009, eu fiz um trabalho de coaching em grupo para uma equipe, incluindo o pessoal da administração. Aí veio a crise, grande crise aí, que reduziu o movimento imobiliário, né? Aí ele resolveu, por um período, focar mais na área técnica, né? O pessoal fazer avaliação imobiliária, essa coisa, o pessoal treinar mais na área técnica. Mas eu entendo, e ele divulga isso, o grande sonho dele era fazer um projeto como esse. Sim, a Rede Provecto. Isso. E aí ele se deparou com esse projeto de transformação. Na verdade, eu iniciei esse projeto em janeiro de 2018. É um projeto que eu tenho muito antigo, mas eu iniciei ele agora, em janeiro de 2018. Aí, com essa base, ele achou que seria muito adequado fazer todo um processo. Então, na verdade, eu estou fazendo com ele, eu vou desenvolver toda a parte de treinamentos de toda a rede. Eu fiz minha parceria, onde eu vou ser responsável por todos os treinamentos, mesmo de outras pessoas. Professor, o conceito de venda mudou? Porque eu me recordo, eu trabalhei como vendedor há muito tempo. Aliás, acho que eu trabalho até hoje, né? Porque, primeiro que a gente está se vendendo e está vendendo a todo momento, né? Você vende a sua simpatia, a sua gentileza, o seu trabalho, enfim. Mas no campo prático, efetivo, eu acho que eu sou mais vendedor do que qualquer outra coisa na minha vida, porque eu sempre fui vendedor. Mas houve um tempo, por exemplo, que eu trabalhei numa empresa muito renomada na época, que era a EGL, editora de guias, lista, telefone, páginas amarelas e tal. E muitas vezes, isso lá em 1973, 74, alguma coisa assim, muitas vezes na reunião a gente ouvia o supervisor falar assim: você não vai vender o que o cliente quer comprar, você vai vender aquilo que você quer vender. Esse conceito mudou? Completamente. Hoje, a tecnologia está disponibilizando todo o conhecimento no computador, no seu smartphone, no seu móvel, em qualquer lugar. Então, hoje, o cliente sabe exatamente o que ele quer. E o pessoal está se desenvolvendo. Então, hoje, um vendedor tem que usar algumas técnicas que aí que é uma coisa que eu aprendi também agora recentemente com esse desenvolvimento de tecnologia. Hoje estou fazendo um curso de empreendedorismo digital.
Está fazendo o curso. Eu estou fazendo o curso. E você não para, né? Não, graças a Deus. Então tá bom. Não tem que parar porque tem terra em cima. Então, esse empreendedorismo digital mostra como você disparar uma vontade no cliente. Então, tem que saber alguns gatilhos, são gatilhos mentais, né? Que você vai usar para identificar. Você precisa identificar exatamente o que o cliente deseja. Hoje não existe mais empurroterapia. Você tem que atender a necessidade do cliente, descobrir o que ele deseja realmente. E às vezes ele nem sabe o que é. Então você tem que fazer perguntas, e aí entra o trabalho de coach, perguntas para que ele identifique exatamente o que ele quer, porque você hoje, um corretor não tem que estar levando um cliente em 30 imóveis. Sim. Ele tem que descobrir exatamente o que o indivíduo deseja. Separar, selecionar e levar o camarada para... Eu tive uma experiência essa semana, que meu filho está vendendo apartamento, ele viajou e fiquei responsável por levar o corretor lá. Aí ele é no quarto andar de um edifício que não tem elevador. Aí a corretora me leva uma senhora com artrose para visitar o aparelho. É perder tempo da corretora, da cliente meu. Porque é claro que ela não ia aceitar, né? Sim, quem claro. vai subir com artrose vai subir 4 andares de escada todo dia. Ou várias vezes ao dia. Então, o cliente tem que descobrir. E aí você não pode dizer, você não pode chegar para o cliente, você é doente, você tem isso? Não, né? Você tem que ir na conversa, sutilmente, identificando as características e as necessidades do cliente. Sabe que, e com toda certeza você, nas suas palestras, nos seus ensinamentos, você deve rechear alguma coisa ou salpicar algum bom humor que é importante demais, né? Alguma brincadeirinha. Sim. Eu me recordo quando fazia já por estar no ramo de venda há muito tempo, já dei até curso de venda, mas eu tenho certeza que o curso que eu dei de venda hoje estaria totalmente desatualizado, né? Mas eu me lembro de falar para as pessoas tomarem muito cuidado para não se tornarem vendedores tocha. Conhece o vendedor tocha? Aquele que vende, ele queima a venda logo no começo. A pessoa chega e fala assim, olha, quanto custa esse copo aqui? Gostei desse copo aqui esse é caro, hein? Bom, pronto, queimou. Na primeira pergunta. E hoje, mas o corretor de hoje, então, é muito diferente do corretor de antigamente? Deveria ser, não sei se são. Eu estou preparando... Para que sejam? Eu estou preparando para que esses sejam. Agora, os outros eu não sei. Eu contei uma história do corretor que veio me visitar, que não era da Provecto, é claro, né? Se não fosse, eu matava. Eu vou sair do curso meu e falar comigo, matava. Você pode, um aluno seu fazer isso, né? Não pode. Então, essa é uma pessoa que está no mercado, que eu não sei aonde, né? Mas que está sendo o que o mercado tem hoje. E professor, o imóvel continua sendo imóvel, né? Casa continua sendo casa e o investimento em imóvel ainda é um investimento extremamente seguro. Eu diria que hoje ele é um movimento, eu acho que é um dos únicos que ainda está seguro. Claro que com a economia complicada, o nível de aluguel diminuiu, mas sempre existe. Mas porque mas você tem o seu imóvel, em algum lugar, sempre alguém vai ter que morar em algum lugar. Sim. Ou alugado ou comprado. Então, movimento existe. Sim. De alguma forma. As famílias crescem, uns morrem, uns se separam. Sim. Voltando a esse curso que você ministra para os seus alunos, digamos assim, ele é um curso demorado, não? Existem dois modelos de curso. O modelo do curso para o novo corretor são 40 horas, é uma imersão total, é uma semana. São 8 horas diárias por 5 dias. E é difícil, quem está lá tem que ter o que eu chamei de desejo ardente. Desejo ardente. Porque se você não tiver um desejo ardente, você não aguenta. Porque são 10 módulos comportamentais, 10 módulos técnicos. Esses módulos técnicos são, inclusive, ministrados por profissionais da área que estão lá dentro. Mas, desculpa interromper, são corretores de 50 a mais já? Não, tem de 50 a menos também? Tem de tudo. Tem de tudo? Tem de tudo. Esse não é o projeto 50 a mais? Não, esse é uma parte do projeto. O projeto 50 a mais, ele é útil para estimular quem tem 50 a mais.
Agora, se o Aí camarada você tem 20 mais e está perdido, ele Você não também pode é falar útil. para ele, volte daqui 30 anos. Né? Não, ele é Não tem útil jeito. também. Então, tanto que da Provecton, ele é aberto. Mas o 50 mais não é exclusivamente da Provecton? Não, 50 mais é um um projeto meu da Instituto JB Duarte. Perfeito. O módulo que é curso de corretores novos de alto nível, esse é da Provecton. Então, para deixar bem esclarecido, o 50 mais necessariamente não quem vai se integrar a esse projeto necessariamente não precisa se enveredar pelo caminho da corretagem. Não, de jeito nenhum. Ele vai naquilo que for o desejo efetivo dele. O desejo efetivo, por exemplo, se alguém 50 a mais, o desejo efetivo dele, eu tenho dinheiro suficiente para viajar o mundo inteiro, maravilha, vá viajar o mundo inteiro. Agora, cuide das particularidades que essas viagens sejam saudáveis. Sim. Entendeu? Com todos os detalhes. Então, a ideia é que a gente fortaleça aquilo que a pessoa deseja. Professor, quando a gente vai ficando mais velho, você pode falar porque você está mais experiente. Você tá aí 9 anos mais experiente do que eu, tá? A gente gasta menos ou gasta mais? Eu diria que eu gasto tanto quanto, porque agora eu consigo viajar mais, eu consigo passear mais, eu consigo agora ver minhas netas mais. Tá vendo? Então, existem gastos diferentes. Antes eu gastava com a escola das crianças. Hoje eu gasto visitando os filhos das minhas crianças. Interessante. Mas já ouvi respostas diferentes. Eu ouvi respostas assim, por exemplo, se gasto mais ou gasto menos, eu não sei dizer. Eu sei que o saldo é sempre igual. Porque se eu gasto menos, é porque eu também ganho menos. Tem esse detalhe. Porque é uma tendência natural ganharmos menos a partir do momento que a idade vai chegando. Por isso que eu continuo trabalhando. Eu tenho que bancar o que eu faço. Mas é verdade, porque senão, se a gente se entregar, você vai viver o quê? Com as poupudas aposentadorias que esse país aqui nos deixa? E cada vez mais, eu não sei como é que está o mercado hoje, porque a gente também fica muito mais limitado, né, no setor e no segmento da comunicação, mas hoje a gente pode dizer que cada vez mais o mercado está se abrindo para quem tem 50, 60, alguma coisa assim, ou não? Não, eu diria ao contrário. Hoje o mercado está se abrindo para quem tem na faixa de 17 a 24 anos. Olha, baixou muito então. De 17 a 24 anos. Hoje, se você quiser criar uma carreira bancária, se fosse entrar no banco, ser funcionário, você pode fazer. Mas uma carreira bancária você tem que ter menos de 30 anos. Então você não consegue. É muito interessante isso que você me disse, sem citar a emissora de televisão e muito menos o profissional. Eu me recordo que certa vez alguém de uma emissora de São Paulo perguntou a idade de um determinado profissional, me perguntou, né? Os diretores lá me perguntaram, fulano de tal é jovem? Para mim era super jovem, estava com 40 anos. E na época eu devia estar o quê? Com os meus 55, 56. Então para mim era super jovem. Eu disse, jovem? Bem jovem. Já fez 25, 26? Aí me senti um ermitão, né? A partir desse momento, a conversa acabou. Então, há uma tendência natural que cada vez mais as pessoas mais jovens têm um espaço. Sem dúvida. E aí fica mais limitado para quem tem 50 a mais, ou daí para frente. E também é verdade que o empreendedorismo nessa faixa etária começa a ser mais interessante? Eu diria que o empreendedorismo novo atual está 51% hoje sendo iniciado por pessoas com mais de 50. Olha empreendedorismo, assim, é uma ótima notícia que você nos dá. Identificações do Sebrae, esse é o número do Sebrae, que diz que as empresas, 95% das empresas morrem em 5 anos. Então a gente cuida para isso, para que eles entrem e não morram em 5 anos. Porém, o pessoal com 50 anos, mais 50, está enveredando bastante, porque não tem emprego. E ele tem que sobreviver. Eu hoje, graças a Deus, faço o que eu gosto, me preparei para isso, abri portas para isso. Felizmente, a gente tem uma contrapartida, mas nem todo mundo tem. E você está ajudando a pessoa a se encontrarem também, né, professor? Essa é a ideia. Professor, esse pessoal 50 a mais, toda vez que ele abre o jornal e que ele vê lá a idade, se bem que hoje não é nem tanto jornal mais, até pela própria internet e tal, idade inferior a 35 anos, idade inferior a 30 anos,
O mercado não poderia absorver um pouco mais esse pessoal, porque não vai absorver um pouco mais de experiência, porque às vezes você vê assim, exige-se 5 anos de experiência. Um cara de 50 tem 25, 30 de experiência. E às vezes o novo não tem nenhuma. Exatamente. Então, na verdade, é um contrassenso, né? Entra em choque. E eu acho que o mercado hoje tudo está muito grande. Os números de jovens estão muito grandes, o pessoal da terceira idade, acima de 60, 65, está muito grande e vai aumentar. A projeção é que de 2050 o Brasil tenha 60% mais de idosos. E segundo o presidente, nós vamos morrer com 140 anos. Sim, né? Claro, porque isso é o que ele está fazendo com as aposentadorias, né? E aí, o que acontece? Tem que ter espaço para todo mundo. Agora, a grande dificuldade é achar o nicho que você tem. Hoje, estava se falando de uma máquina que produz 2.000 salgados por hora. Eu ouvi hoje numa feira em São Paulo, na AMB, de empreendedorismo, que tem uma máquina pequena que cabe no porta-mala de um carro, que fabrica até 2.000 salgados por hora. A dificuldade das pessoas vai ser descobrir clientes, onde caminhar, onde colocar isso. Agora tem que ser um produto de qualidade, aí vem a questão do tempero, às vezes da vovó, né? Pode ser. Croquete da vovó. Então, mas tem que saber fazer. Aí depende da competência de quem faz e de quem vem distribuir. Tá. É sempre bom a gente aproveitar todo minuto possível de sabedoria das pessoas. E o professor é uma pessoa extremamente inteligente. O que lhe dava mais prazer, ser coach ou ser professor? Coach. Coach, porque na faculdade, eu deixei a faculdade porque a garotada não tem comprometimento. E como a gente vem da área empresarial, com resultado, trabalhando pessoas com treinamentos. Eu trabalhei 12 anos no Sebrae, com treinamento para empreendedores. Mas são treinamentos que o camarada vai lá, faz, está envolvido, vai lá, faz o trabalho e tem resultado. Aí você vê na faculdade com a garotada, na verdade, acho que com a idade a gente perde a paciência um pouco com o jovem, né? Porque ele não tem comprometimento. E na pós-graduação da FAGE, por exemplo, é diferente. O pessoal que trabalha, então eu adorava. Mas não adianta subir a chupacana, você tem que fazer uma coisa ou outra. Você não faz, quem faz tudo não faz nada direito. Então hoje eu prefiro pôr o foco no treinamento de coach, porque aí a gente se especializa. O professor atende aonde, afinal? Eu atendo, em geral, no cliente. No cliente. Não tem um lugar. Os treinamentos a gente faz em hotel, que é em grupo. Quando faz o individual, que eu prefiro não fazer, eu faço às vezes eu tinha um escritório específico para isso. Está rareando cada vez mais esse trabalho individual, está ficando cada vez mais em grupo coletivo? Sim, porque é mais. Não, e outra, você pode fazer o individual nesses escritórios compartilhados, que tem salas de reunião compartilhadas. Então é muito mais econômico do que você ter um custo fixo, uma empresa, um escritório, sei lá. Por quê? Eu vou atender a pessoa por 1 hora e meia, eu pago aquela hora, acabou. E professor, só para a gente finalizar aqui, o coach é uma profissão, digamos assim, ainda com muita estrada para rodar? Eu diria que é uma profissão que tem um futuro grande, desde que você se especialize e que tenha uma certa bagagem, né? Porque tem muito coach novo, que é ótimo, eu não estou demeritando ninguém, mas eu acho que o coach mais experiente te dá uma flexibilidade melhor para ajudar o executivo ou a sua equipe. Ele carrega consigo um background, né? Tem uma estrada rodada. Eu fiz o curso de medicina comportamental, que não é para para pessoal da área de saúde, mas eu fiz exclusivamente para fortalecer o meu conhecimento para o trabalho de coach, exclusivamente para isso. Acabou, professor. Eu fiquei muito feliz. Terminou a nossa aula. Agora. Sua aula. A minha aula, exatamente. A aula dos nossos queridos amigos aqui. Muito obrigado pela gentileza, por ter atendido. Ajudou muito, professor, muito. Okay. Muito obrigado. Falei aqui com o professor Duarte, coach e treinador comportamental. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Aprendi muita coisa com ele aqui, hein? Mesmo você que tem 50 a menos. Você que tem 50 a mais, com toda certeza aproveitou bem mais, não é verdade? Eu volto à noite, porque à noite tem RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz, alegria, muita sorte. Tchau, pessoal.